Senhoras e senhores, moças e rapazes, e meninos e meninas, sejam todos bem-vindos à Retrospectiva DX de 10 anos de empresa. E nós estamos aqui hoje exatamente onde foi a nossa primeira aula, no dia 7 de novembro de 2015. Muito bem. Dia 7 de novembro de 2015, a gente inicia a nossa história nesse palco do Parque do Espaço Verde Chico Mendes, aqui em São Caetano do Sul, apenas com convidados, que na verdade foi quem a gente conhecia para a gente começar um piloto. A gente já contou essa história no primeiro episódio, então se você não acompanhou, sugiro que vá lá para saber mais história a fundo, mas basicamente nós tínhamos 10 pessoas aqui para a gente testar um modelo de aula, não era nem de negócio, porque a DX não era nem uma empresa e a gente nem a equipe DX chamava, era DXTF, DX Treinamento Funcional. E foi aqui que as coisas começaram. Logo depois, Marcinho, fomos lá para cima, certo? Certo, mas antes de a gente ir lá para cima, olhando esse lugar, você dando essa nova introdução, parece que vai hoje, o primeiro dia, a gente organizando os materiais aqui, parece que eu lembro exatamente de cada detalhe de material, a gente organizando para tudo acontecer aqui nesse palco. Mas logo depois desse primeiro dia de treino, a gente foi se organizando e as procuras, lógico, ainda no boca a boca, fizeram com que a gente ampliasse. Esse espaço, na época, a gente precisava de uma autorização da prefeitura, então a gente não podia utilizar esse espaço com frequência, e aí a gente foi para o heliponto, que fica ali atrás, né? Então ali a gente utilizava um heliponto do parque, onde a gente conseguia atender mais pessoas, e ali a gente ficou por bons finais de semana, né? Sim. Foi não sei quantos meses a gente ficou na época. A cada 15 dias, né, que a gente fazia a aula lá em cima. E pelo menos um ano, eu acho, mano. Pelo menos um ano. E aí, depois, com o crescimento em 2016, a procura aumentou, aonde foi que a gente tivemos a ideia de abrir aulas durante a semana, né? Então, era a nossa DX VIP começando a surgir, começando a criar. Então, daquele povo que treinava com a gente de final de semana, a gente começou a ter pequenos grupos que acontecia aqui embaixo, ali na frente, logo a gente vai mostrar um pouquinho dessas imagens, e a nossa primeira professora, Juliana, que carregou essa responsabilidade aí por 4 anos, vamos dizer assim, 4 anos direto, e ela vai falar um pouquinho mais de como que era a rotina dela, porque ela atendia tanto no período da noite e depois no crescimento teve aulas de manhã também, né? É isso, começamos aqui às terças e quintas, 19h30, 5 alunos, um carrinho, todas alunas. Tinha um homem que era um casal, logo no começo tinha um casal e a grande maioria, como sempre até hoje, as mulheres, né? E foi um grupo pequeno, começou pequeno e foi crescendo muito rápido. Logo já teve a necessidade de abrir turma na segunda e na quarta. Aí era só às 19, abriu a turma das 20. Aí piscou, a gente estava aqui de segunda a quinta, das 7h30 às 9 da noite, fechava o parque. E depois de manhã, enfim, foram 4 anos de uma constante crescente aí dos alunos. Trabalhando exatamente nesse parque. Então a gente vai, nesse episódio, contar para vocês um pouquinho de como era o dia a dia da Ju, do Tássio e dos professores que passaram aqui com a gente. E eu e o Marcinho trabalhando basicamente nos bastidores e aos sábados ali no heliponto para fazer tudo acontecer. Então vamos lá conosco que vai ser muito legal esse papo. Muito bem, galera, estamos aqui na entrada do Parque Chico Mendes, em São Caetano do Sul, onde a gente começava a montar os nossos eventos, né? Então é muito legal que a gente passe por esse processo para o pessoal que está começando na DX agora ou que não conhece a nossa história entender um pouquinho de como era a logística inicial. Então, Ju, que vivenciou tudo isso, por favor, conta para a galera. É isso. As aulas da DX VIPs ocorriam aqui embaixo. Parava o carro aqui bem na frente, podia parar, era um estacionamento aqui, né? Estacionamento de vaga. Parava o carro bem na frente e todo dia descarrega materiais, leva até lá, fazia algumas boas viagens
para preparar, tirar tudo do carro. Tinha o antigo administrador aqui do Chico Mendes, o Serginho, um querido, sempre me ajudava, via que eu já estava chegando com os pesos, ele também me ajudava a carregar. Era uma rotina aí cansativa, mas que vale a pena. E pensa o seguinte, não era tirar pouca coisa. Não, Ah, a gente não. começou com pouca coisa, a gente começou com 2 malas, Sim. só que aí beleza, aí começa a entrar uma galera. Ah, tá faltando peso, porque pô, a galera quer pegar peso, os treinos estão... E elas foram evoluindo, exato. mas ficando necessário. Começa a ficar um pouco repetitivo. Aí vai eu e o Marcinho lá, 10 vezes no cartão, compra um pouquinho de peso. Aí, com isso, a gente foi incorporando. Aí veio a Traex, deu pra gente um monte de material. De repente, a gente tinha um porta-mala inteiro do Onix da Ju. Não só o porta-malas. Não só o né? porta-malas, O chão do o banco carro, de trás, o o chão, o banco tudo. descaído. Então era parar o carro aqui, que na época podia, agora não pode mais, mas ainda bem que podia. Parar o carro aqui, descarregar tudo, colocava em carrinho de feira, que a gente nem sabia que tipo de carrinho tinha que comprar, nem Foram conhecia. alguns carrinhos, porque eles foram quebrando até achar o mais potente, resistente. Sim. Chegamos... Eu comecei, a primeira aula era um carrinho, uma caixa transparente, caixa organizadora. Exato. 2 kettlebell, 2 par de halteres, leve, né? 8 quilos o kettlebell. E o tapetinho de yoga, não era nem colchonete, que eu conseguia trazer sozinha e tal. No fim, eu estava trazendo corda naval, kettlebell de até 14 Era 14 quilos que a gente tinha. Medicine vários. Medicine ball, wall ball, colchonetes para todo mundo. E sem contar nos dias de chuva. Que beleza! Mas... Dia de chuva, se pensa que assim, beleza, acabou o evento, descarregamos o evento e coloca no carro. Primeiro, a gente não tinha pano o suficiente para secar tudo que a gente tinha. Não dava tempo. A corda naval ficava pesada e fedida. Ela quebrava a quilagem dela. Exato. E aí colocava no carro, a gente estava morto. Então teve alguns dias que a gente simplesmente abria os vidros e largava. No dia seguinte, o cheiro do carro estava horrível. Pois é. Mas fez parte, né, da história. Foi o começo. Foi o começo de tudo. Valeu a pena. Longos 4 anos, É. mas muito, muito interessante. Valeu. Vamos indo para lá para a gente continuar essa história, contar pro pessoal como que a gente fez ali. E o trajeto que a Ju percorria todo dia aqui carregando seu carrinho de feira. E até conquistar o privilégio desse espaço. Muito bem. E aí, estamos aqui dentro e aqui tem algumas coisas para a gente contar para vocês. Primeiro, da nossa teimosia e da nossa insistência em conquistar o que a gente precisava conquistar. Já falei isso também no primeiro episódio, mas quando estávamos lá no heliponto lá em cima, teve uma vez que tinha uma outra empresa montando aula e aí o Marcinho virou para mim e falou assim, não, semana que vem pode deixar que a gente chega mais cedo. E assim, nós fomos muito organizados. Sim. Mas aí começou o exagero, chegar 2 horas antes da aula, a gente montava tudo em meia hora e ficava 1h30 olhando um para cara do outro. A Ju amava isso. Mas era o que eu fazia aqui na semana, sabia? Porque eu vinha direto, chegava aqui às 5 horas, eu corria no parque, eu comia aqui na frente, me trocava e estava aqui sempre 1 hora antes, já para conquistar o nosso espaço, para ter o privilégio de estar perto do carro. Porque não foi sempre assim. Quando a gente iniciou em 2015, existiam muitas assessorias, tanto de corrida e de também treinamento funcional, existiam outras empresas. Então, o parque é público, então chegava primeiro e pegava o espaço. Tinha, entre aspas, alguns espaços meio que demarcados e que as empresas se respeitavam. Mas muitas das coisas, que muitas das vezes a gente tinha que chegar primeiro que todo mundo. Então fazia com que a gente chegasse 2 horas antes, arrumava em 30 e ficava 1 hora batendo papo. Isso daí ficou por 4 anos. E até você contando, eu não lembrava que a gente começou, na verdade, a DX-VIP lá do... A aula não foi aqui. Isso demorou para conseguir. Esse espaço demorou a ser conquistado. Então eu descarregava lá e vinha percorrendo todo o corredor. E ficava depois do palco, na outra ponta, porque era lotado, tinha capoeira, tinha outras equipes de treinamento funcional, tinha zumba no palco. A zumba, verdade. Tinha um som alto. A gente fez essa cara porque a zumba usa um som muito alto. Volume, só por causa do volume. Usa um som muito alto e eles gritavam no meio da dança. Então, assim, realmente era uma coisa que não é que atrapalhava, mas era um desafio dos alunos nos escutarem, enfim, era desafiador. O timer, enfim. E eu comecei com aquele espacinho de lá, então eu caminhava bastante para chegar até lá. E aí eu fui chegando cada vez mais cedo, né? Aproveitava para dar uma corrida, comia, respirava, curtia o parque, que é um parque muito gostoso. E aí fui vindo cada vez mais perto, vim para o meio, fiquei bastante tempo na frente do palco, até conseguir conquistar esse espaço aqui, que facilitou muito, porque
é bem mais próximo do carro. Você lembra mais ou menos o timing que isso... Eu sei que demorou. Eu acho que foi o ano de 2016 inteiro ali. Né? Começamos no começo, mas eu fui chegando mais perto, mas o mais perto que eu consegui era na linha do palco mesmo, porque tinha uma equipe aqui, inclusive parceiros, amigas nossas, que ficavam aqui. Sim. Podemos dizer que em 2017 colocamos a bandeira DX e esse espaço aqui. Bom, instalamos nossa bandeira aqui, era aqui que as coisas aconteceram durante 3 anos, igual o Marcinho recapitulou pra gente. Conta pra gente um pouquinho sobre os materiais. Isso, a gente carregava. Aí chegava aqui, tinha a montagem, né? Como montar a aula bonitinha e organizada. E a gente trazia bastante carga, mas a gente usava muito auxílio de elásticos e TRX, né? Porque é mais prático de eu carregar. Só que aí aonde amarra o elástico? Aonde amarra o TRX? A gente tinha um extensor, tinha bancos aqui, que inclusive era nosso apoio para bolsas dos alunos, mochila, chapelaria, o banco de ferro. Subia em cima do banco de ferro, lá em cima passava o extensor, um mosquetão grandão para encaixar o TRX, amarrar, que não era tão simples, ele raspava no tijolo, caía na cara, no olho, era uma coisa maravilhosa, mas funcionava, deu muito certo, tanto que foi até o final, o extensor, o mosquetão, usava muitos elásticos, né? E acontecia tudo aqui, quando o tempo estava bom. Né? Com esse sol, com esse céu maravilhoso, vimos vários pôr do sol lindos, só que chovia. A gente cancelava? Não, nunca, jamais. Então a gente vinha aqui para o corredor, legal, adaptava todo o trem no corredor. Só se a chuva estava reta, porque se fosse vento de chuva, não dava para ficar aqui. Aí a gente ia mais para trás ali na entrada, onde que o teto é um pouquinho mais baixo. Já deu na entrada, a gente já deu no corredor de lá, que era um pouquinho melhor. Teve um dia que alagou tudo, a gente foi até na frente da lanchonete, nós e mais 4 assessorias dividindo o mesmo espaço, porque estava tudo alagado. Não, e alagado mesmo. Alagado a água mesmo. Entrou até aqui no meio. Sim, a gente foi indo, não dava mais. A gente chegou lá, falei, e assim, em forma alguma, chegar para os alunos e falar, vamos embora, né? Não dá mais. Não, eu acho que esse ponto que você falou é importante, que os próprios alunos já sabiam que a gente não cancelava. Então eles já vinham de qualquer jeito. Eles vinham. vinham. De chuva, vai ter aula. Não, sem energia, várias vezes. A gente já sabia que o parque estava sem energia e assim, tem aula. E eles vinham, sempre. Exatamente. Isso entra um pouquinho na nossa essência, que a gente sempre passa para os nossos professores, né? Que independentemente do número de alunos, sim, a gente atende, e a gente atende do mesmo jeito. Sim, eu acho que isso é uma coisa que ficou enraizada, né, na nossa equipe por conta da nossa raça, do nosso trabalho, da nossa teimosia, e é isso. E eu acho que isso acabou passando para os alunos esse senso de comunidade, de assim, nós estamos aqui por e para vocês. Sim. Então, assim, independente do clima, independente do cocô de pombo, independente da chuva, independente do lugar, a gente vai fazer o negócio acontecer, a gente vai começar no horário. Eu acho que a nossa pontualidade é algo que a gente sempre foi muito chato e também conta para as pessoas, porque o tempo das pessoas é uma coisa muito valiosa que a gente não pode faltar com respeito. Então, eu acredito que tudo isso contribuiu, né, para que a gente pudesse persistir com teimosia, mas também com muita veemência no propósito, né, do que a gente queria fazer. Com muita dedicação mesmo. E eu acho que essa teimosia, esse crescimento fez com que a gente tivesse bons resultados, até o ponto que chegamos na aula 100. Aula 100. Então a aula 100 nada mais é a aula 100 que acontecia aos finais de semana. Então todas as aulas quinzenais que aconteciam no começo e depois eram semanais, porque começamos quinzenais, depois semanais. É quinzenal porque a gente intercalava com São Paulo. Não, né? no começo era quinzenal só aqui. Aí, assim, novembro, dezembro e janeiro, porque acho que fevereiro e 16 a gente já está em São Paulo. A gente já está em São Paulo e aí então, durante 3 meses foi quinzenal, mas aí depois já era todo final de semana. Sim. E aí, com essa frequência, a gente conquistou a nossa aula DXTF 100, ou já era assim? Já era, porque desde o começo a gente contava as aulas. Isso. E eu lembro que eu copiei isso do UFC, que eu nem gosto, mas eu achava legal que eles numeravam os eventos deles. Então a gente começou com a DXTF 1, e aí toda semana a gente postava no Instagram. Hoje foi dia da DXTF
18. E aí foi indo 18, 28, 58, 88 até chegar na 100. Na aula 100. E aí a gente colocou como uma meta, como um desafio nosso. A gente nunca tinha dado aula para tanta gente, mas a gente colocou, vamos fazer uma aula para 100 pessoas? Vamos tentar. Aí a gente colocou a aula R$10 para atrair mais a galera mesmo. Falou, chamou amigo, ó, chama quem vocês quiserem, vamos lotar essa aula. E lotando. Tem que bater 100. Temos a aula 100 de maneira organizada, como sempre, e foi muito bacana. E vamos mostrar onde foi que aconteceu lá. Foi mais ou menos ali. Vamos ali para a gente poder falar para vocês como é que foi a logística dali também. Muito bem, e aí chegamos no nosso local novo, que na verdade era o local velho, que era o local antigo das aulas, porque a Ju conta que a gente começa aqui e depois a gente vai para lá. Só que aí os eventos começaram a crescer, colocamos essa ideia de colocar 100 pessoas, conseguimos as 100 pessoas, só que 100 pessoas lá ia atrapalhar o deslocamento das pessoas do parque. E a gente ia causar muito na entrada do parque, a gente nunca quis problema com ninguém. Então a gente decidiu vir para cá. Então aqui se tornou o nosso lugar de eventos daí para frente, até depois que a gente abre a primeira unidade. Toda vez que a gente fazia evento aqui na DX, ó, aqui no parque. Aqui na DX1. Aqui na DX. Unidade Chico Mendes. Piloto. DX0. Exato. A gente começa a fazer os eventos aqui. Então os aquecimentos eram todos ali no palco, onde tudo começou. As pessoas faziam um aquecimento ali, porque aqui ao lado já tinha os materiais todos organizados, como sempre a gente prezou, para fazer a aula mesmo. Então a gente tomava todo esse espaço, só que a gente tinha o cuidado de deixar pelo menos um corredorzinho ali atrás para o pessoal do parque poder passar, para a gente não tomar reclamação e não ter problema com os administradores do parque que só queriam fazer o trabalho deles. Sim. Então foi um evento muito marcante que deve estar passando aí para vocês, é que a gente não está vendo nesse momento, mas que foi muito legal. A gente teve amigos, alunos, parentes, então o pessoal realmente abraçou o nosso objetivo para poder concretizar isso de forma muito bacana. Então foi muito especial. Foi. E acho que deu start para outros tipos de evento, né? Porque a gente já estava vindo com eventos em lugares externos, com um público grande, mas 100 pessoas realmente foi um marco da DX. E depois tiveram outros eventos também que tiveram uma grandeza gigantesca. Se não me falha a memória, mas a gente fazia evento para no máximo 36, né? Sim. Era 36. Todos os eventos que a gente fez, o Maxud, da Truck Food, era tudo 36. E aí, de repente, a gente quer causar, vamos fazer para 100. Muito bom. Mas graças a Deus a gente tinha material, estrutura e professores para dar conta desse trabalho. É isso. Então, obrigado a todo mundo que ajudou a carregar, todas as alunas que quiseram iniciar a DXVIP, porque sem elas, a gente sempre fala, sem elas nós não estaríamos onde estamos hoje. E obrigado, Ju. Tássio, que não está aqui, infelizmente, teve que viajar, mas também faz parte concreta disso. E a gente chega num dilema nesse momento da nossa história, que as coisas estavam engrandecendo, nós estávamos conseguindo fazer eventos para 100 pessoas, só que o porta-mala da Ju já estava literalmente, totalmente destruído, não tinha mais como recuperar aquele porta-mala. A parte de dentro do carro também, o banco fedia, já não adiantava fazer higienização, que nem ia sair, a suspensão do carro estava indo para o saco. E aí meu pai tinha um furgão, que é a grande partner, que fez parte dessa equipe, que ele tem até hoje esse carro. E ou a gente comprava um carro igual ao partner, ou um furgão maior, que custava ali 100 mil, 150 mil na época, ou a gente decidia abrir o nosso espaço, que era um sonho lá no começo, mas que no meio do caminho acabou ficando meio de lado, só que a gente começa a retomar ele em 2019. Exatamente. Então, em 2019, a gente resolve abrir o nosso espaço, que é isso que a gente continua a nossa história daqui para frente. E aí, chegamos aqui, Rua Rio Grande do Sul, número 664, bairro Santo Antônio, São Caetano do Sul. Primeira unidade. Primeira unidade.
Transição do parque para... do parque para cá. Você lembra, Mar? Mais ou menos como foi a reforma? Puxada, né? Foi bem cansativa, mas prazerosa ao mesmo tempo. Quem está vendo esse imóvel agora atrás da gente não imagina o que era antes isso aqui. O Juan vai colocar para vocês uma foto, algumas cenas aí, mas essa frente ela era azul calcinha, que na época a gente achava que era azul Tiffany, mas na verdade é que ela era azul calcinha, dá até para ver aqui por baixo se a gente tirar. Não tinha essa coisa linda, maravilhosa aqui atrás, porque a gente não tinha dinheiro, então a gente mandou fazer um banner de lona, né, de 1 metro de largura, por acho que tinha 30, 40 centímetros de altura, mal dava para ver. Aqui uma janela aqui atrás, e que levamos assim durante 2 ou 3 anos, mesmo porque a gente não imaginava que ia chegar a pandemia 60 dias depois de abrir, né? Sim. E a reforma que atrasou para variar com a pessoa que estava aqui fazendo a parte grossa do imóvel, né? E aí eu lembro que a gente foi viajar para o Espírito Santo para o Ano Novo, e aí combinamos, falamos, ó, a partir do dia 3 de janeiro, que é a primeira segunda-feira útil, acho que vocês começaram dia 3, a gente voltou dia 3 e começamos dia 4. E aí foram 15 dias de loucura aqui dentro, mas nada, a gente estava falando antes de começar a gravar, nada comparado à segunda unidade, né? Não. Segunda unidade foi caos. Mas que fique bem claro que tudo que tem aqui dentro, quem fez fomos nós, né? Foi. Familiares, um braço, muita dedicação. Amigos. Como somos da educação física, muitos amigos que trabalham em escola vieram ajudar. A gente tinha amigos que estavam em transição de trabalho, que vieram ajudar muito, o Sanches. Também falar de todos os nossos familiares que vieram. Meu pai continuou. Aqui, na verdade, foi o temperinho, né? Sim, foi onde tudo começou, né? O temperinho, porque de reforma, meu pai não fez muita coisa aqui. Foi mais detalhe de lustre, ou a recepção. A recepção, subimos a recepção. Subimos a recepção de tijolo. A iluminação todinha. E a pintura por dentro também. E a pintura por dentro, porque por fora fomos nós. Sim. Tem até a foto para comprovar aqui. A parte baixa comigo e a parte alta com o Fender. Aqui, na verdade, você lembra que era... Não tinha, né? Não tinha, aqui era para baixo. Era uma garagem, não era? Era uma garagem aqui antes, que a gente tampou, fez ali uma laje para poder ampliar um pouquinho do espaço. Mas é um imóvel pequeno, ele tem 117 metros. E de área de treino aqui a gente tem 85 metros quadrados de área de treino. Então, que na época que a gente estava abrindo, a gente estava sonhando em ter 8 por horário. E a aula inaugural foram 24 pessoas por horário. Mas a nossa meta era colocar 8 por horário e hoje, com muita qualidade de organização, atendemos até 20 pessoas. Então é muito legal ver essa transição. Vamos lá dentro, continuar essa conversa, contar pro pessoal. Esse chão era preto. Não. Aqui era... Você lembra? Eu não lembro mais. Nossa, fugiu da memória. Era branco, talvez. Eu acho que era branco. Era branco. Era tudo muito mais claro, né? Sim. O chão era claro. Não, a parede. Aqui mudou tudo. São muitos detalhes. Começar a pegar na memória. Então, a hora que você pega essa recepção, por exemplo, foi a obra de arte do meu pai. Acho que foi a primeira parede que ele subiu, se eu não me engano. Acho que ele tinha comentado que demorou muito pra gente subir essas 3 paredes, porque é difícil, parece que não. Não, demorou pra caramba. Subir ela retinho, concretão aí. E aqui, basicamente, o que a gente fez foi mais reforma de finalização, né, Marcos? Sim, exatamente. Foi igual a 2, né? Não, mas acho que o que deu muito trabalho foi a parte, a iluminária aí. Isso foi a gente que fez, depois o pessoal aí da filmagem vai colocar pra vocês. O lustre que seu pai fez. Aranha. Aqui era uma aranha, né? O lustre aranha, que tá lá em cima, inclusive. Com algum destino a gente vai dar pra ele. Mas aqui dentro era muito diferente. E eu acho que a única coisa que permanece intacta é essa parede. Essa parede, verdade. Está intacta desde o início da inauguração. Uma das nossas primeiras alunas do parque, né, Marina? Marina Viaboni, que fez essa arte, tem um time-lapse dela fazendo, na mão, né? Sim. É uma artista muito, muito, muito talentosa, que nos presenteou aí com essa arte que perdura até hoje com a gente. E aqui dentro, se a gente for pensar, né, o quanto que mudou em relação à quantidade de coisas, né? Tinha tudo. Quando a gente inaugurou, não tinha as polias. Não tinha. Tinha gaiola. Tinha gaiola, Juliana, você mandou bem agora. Tinham 2 gaiolas ali.
E engraçado que a gente tinha um espaço, quando a gente inaugurou há 5 anos atrás, com muito espaço, porque tinha bastante espaço aqui dentro, Verdade. e a gente atendia 8 pessoas. Hoje o espaço está reduzido e a gente atende 20. É uma coisa que a gente é muito chato, é com organização, sempre foi da época do parque. Então quando a gente fala 20 pessoas, é apertado? Mas não é bagunçado. Tem que deixar isso muito bem claro para quem não nos conhece. Sim. Porque se falar assim, deve achar que isso aqui vira uma feira. Não, a gente é muito chato com organização, cada um no seu quadrado, literalmente. E falando em cada um no seu quadrado, 60 dias depois da gente inaugurar, pandemia, que a gente vai falar um pouquinho mais também no episódio de valores da empresa com o Digão, foi peça fundamental pra gente, onde a gente teve que se reinventar. E assim como estamos fazendo uns vídeos legais para vocês, na época foi a saída, né? Logo no segundo dia, não, vamos começar a gravar aulas e mandar pro pessoal fazer em casa, não vamos cobrar nada. Sim, porque é gratuito. O pessoal tem que se mexer e a gente fala pro pessoal, se o pessoal quiser ajudar a gente, para fazer doação de qualquer valor que a gente estava aceitando. A gente estava começando aqui, tinha 60 dias, a gente fez a transição do parque, estávamos com 60 alunos lá, se não me engano, viemos para cá em questão de um mês, acho que tínhamos 40 alunos no segundo mês, que o pessoal teve essa transição, teve um pessoal que preferiu não vir por causa que gostava do parque, tá tudo bem, mas que a gente estava com pouco aluno ainda. Tava, e a gente inaugurou dia 18 de janeiro, logo em fevereiro teve o carnaval, e logo na sequência do carnaval veio o primeiro, a contaminação do Covid, na primeira pessoa com Covid. 18 de março. 18 de março. Foi 2 meses, 2 meses gravados. 2 meses. Então a gente estava começando a criar um corpo aqui do que a gente estava estruturando, e aí veio a pandemia. É isso. Mas, olhando para trás, assim, do que a gente gravou, 189 treinos gravados. Sim. E aí a gente colocava o pessoal, além disso, para dar aula online ao vivo, né? Isso. Então, todos os dias a gente tinha a missão de gravar uma aula, e aí depois eu tinha que editar essa aula, subir no YouTube essa aula, para poder mandar no grupo pro pessoal. Mas, além de tudo isso, a gente tinha uma aula de manhã e uma aula à noite. Uma aula de manhã e uma aula à noite, ao vivo, para a gente poder manter a interação com a galera. Para ver os alunos. Quanto tempo durou? Cara, entre idas e vindas do amor foram mais de 6 meses. 6 meses. Abria, fechava. Agora é essa regra, agora é aquela. E aí tiveram aquelas manobras de liberar tudo menos a academia, sendo que a academia era uma das únicas coisas que trazia saúde e qualidade de vida para as pessoas, mesmo respeitando os espaços. E demoraram mais... Enfim, não vamos ficar discutindo políticas públicas aqui. Mas o principal aqui dessa reforma é que foi muito gostoso a gente estar entre amigos e família, né? Foram 15 dias de união, né? Juntamos familiares, amigos, e a gente ficou 15 dias exatos dentro desse lugar aqui. De noite. De noite. E a parte mais alucinante foi o último dia, como sempre, né? Sim. O último dia a gente começou acho que 7, 8 horas da manhã e saímos daqui meia-noite para fazer a inauguração no dia seguinte, às 8 da manhã. Sendo que tinha que estar aqui às 7. 7 horas da manhã. Mas conseguimos. Nossa, sim. A gente é teimoso. É o que eu mais estou falando desses episódios. A gente é muito teimoso, porque se a gente não terminar, a gente não sai daqui. Exatamente. Então a gente vai dar um jeito. Tinha planta, a gente pendurou planta para parecer parque. Gastamos mó grana com planta. As plantas não duraram 6 meses. Caía, fazia uma sujeira no Fazia chão. uma sujeira, ter que subir para regar. No verão era 40 graus aqui, só tinha 2 ar-condicionado velho aqui, que mal aquecia. Esse teto não era assim, era da telha. A gente ainda sofre com calor. Sim. Naquela época eu não consigo lembrar como que os alunos não reclamavam. Hoje reclamam mais do que antes, e com razão. Sim. Realmente, aqui no verão fica bem quente. Se Deus quiser, esse ano a gente consegue colocar mais um ar-condicionado aí. Mas era muito diferente. Era tudo cinza. Sim. Era tudo cinza. Tinha as gaiolas que seu aluno forneceu pra gente. Nossa, de inox. André, né? É o André O de inox. forneceu pra gente gaiolas de inox. Tinha só um problema, né? Ela era cilíndrica. Exato. Aí não dava pra fazer o suporte das barras. Mas foi um passo muito legal e a gente não tinha ideia do tamanho que ia virar, né? Não, e da onde a gente poder chegar, né? Que é hoje. Muito bom. Muito gostoso. Alguma última lembrança, Juju? Muitas. Né? Tem a limpagem do banheiro, o Tasso, tem uma foto muito legal, Tasso. A Nath, sua mãe, a Tita, a Gabitia.
Putz, foi uma força-tarefa aqui. E você falou, a gente é teimoso, não desiste, e todo mundo tá do nosso lado, fica com a gente. Fica com a gente. Exatamente. Não, Esse aqui é uma gente. na reta, tá todo mundo acabado, mas vai até o... Comendo marmita no isopor. Tem muitas marmitas no isopor. Habib. Vixe, Esfirra do se Habib. tivesse cartãozinho fidelidade do Habib's, a gente tinha ganhado um prêmio aquele mês. Porque o dinheiro tava curto, bem curto, e a gente precisava fazer acontecer. Então era o simples, mas muito gostoso, né? É. Muito gostoso lembrar. E, pô, Bom, se colocar 2 palavras é acreditar e persistir. aí persistir. Ó, poético, Marcinho. Muito bem, assim finalizamos então esse episódio da transição do Parque para DX1. Muitos episódios ainda por vir, muita história ainda para contar. Então acompanhe com a gente que toda sexta-feira tem um capítulo novo da retrospectiva 10 anos da equipe TX. Obrigado, Marcinho, mais uma vez. Obrigado, Ju, mais uma vez. E esse episódio é um oferecimento de Livac, marmitas congeladas, Dux, Human Health e nosso parceiro de sempre. Muito obrigado, Clóvis. Juliana Flores, comprou, clicou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Valeu, falou! E se você chegou até o final desse episódio, a gente agradece muito a sua companhia. Comenta aqui Chico Mendes pra gente saber quem assistiu esse episódio.